há 5 anos que André Ventura, o líder da oposição em Portugal, é claro com esta situação. A Constituição já não representa a maioria do povo. Foram para fora mão de obra qualificada, que não tinha forma de trabalhar e que os jovens tiveram que emigrar porque não têm capacidade para ter casa, porque não têm capacidade para trabalhar. Isto foi o que o Partido Socialista deixou. Miséria e miséria e miséria. Claro. Ou trabalhamos isto como responsabilidade, ou então podemos ir visitar os casos concretos que existem em Portugal. Achamos ou não achamos que devem existir regras? Têm que existir regras. O Partido Socialista e a esquerda têm adotado uma lógica, como dizia o comentador, porque acham que agora podem saltar e ser de facto o verdadeiro líder da oposição. Esqueçam lá isso. De uma vez por todas percebam que o líder da oposição é André Ventura. Por um Portugal melhor. Bem-vindo ao canal onde a política fala direto ao povo. Aqui vais encontrar entrevistas exclusivas com políticos portugueses, debates construtivos e conversas sérias sobre os desafios reais que Portugal enfrenta. O nosso objetivo é simples: dar voz a quem tem o poder de mudar o país e responsabilizar quem não o faz. Sem filtros, sem edições tendenciosas, só a verdade. Por um Portugal mais justo, transparente e melhor para todos. Subscreve para não perderes nenhum episódio, porque um país melhor começa com uma conversa honesta. Deixe-me dizer o seguinte, é tão consensual que o próprio Tribunal Constitucional não conseguiu, por uma maioria alargada, votar este acórdão e as deliberações que aqui estão em cima da mesa. Teremos tempo para poder analisar, ainda é muito fresco, passa a expressão, mas deixe-me dizer, puxar um bocadinho atrás. É que, minutos antes de nós entrarmos no ar, o comentador que tem em estúdio, era bom que, por vezes, quando estamos a comentar, que tenha direito ao contraponto. Porque o ataque que faz André Ventura e a questão das instituições e do ataque às instituições, para nós é muito claro. Sabe que este acórdão vem dar razão àquilo que André Ventura diz desde o dia 1 que entrou na Assembleia da República. É que esta Constituição já não serve o país. Esta Constituição já não serve as necessidades do país. Se fizéssemos um referendo à data de hoje e percebesse se os portugueses estão de acordo ou não com as limitações à imigração e em momento algum o reagrupamento familiar se pode sobrepor àquilo que são questões de segurança nacional. Esta discussão está em cima da mesa, deve-se ao Chega. Ponto número 2. O Governo vem em encontro do Chega porque percebeu que, de facto, o Partido Socialista, com a criação da AIMA, com a extinção do CEF, deixou o país de pantanas com as portas abertas para os imigrantes, com consequências dantescas, inclusive para os próprios imigrantes, que muitos deles são explorados e vivem no âmbito de serem usados por máfias de tráfico humano. E temos todos esses problemas. Existem regras, mas sabe que as regras impostas, nós parece que de repente estamos a tentar criar em Portugal alguma regra extraordinária. Basta ver o registro de entrada no Reino Unido. Basta ver o registro de entrada, da forma como têm que entrar e como têm de declarar a entrada e como existem regras claras em todo o mundo. E, portanto, a partir do momento em que dizemos esta questão do reagrupamento familiar, sabe que passa muitas vezes a falácia de que a questão da sustentabilidade da segurança social, porque sem imigrantes parece que os portugueses não fazem nada. Os portugueses não querem trabalhar e, portanto, não há forma de sustentar a segurança social. O que eu acho espetacular é que nestes debates, porque são sempre muito curtos, não temos muito tempo, porque se tivéssemos tempo poderíamos analisar o relatório no início do ano do Tribunal de Contas em relação à insustentabilidade da segurança social e que é claro, quando diz claramente, passa a redundância, que esta questão dos estrangeiros e a lei da imigração, da forma como está, é para resolver como paliativo, uma forma imediata para resolver a mão de obra, mas que a médio e a longo prazo tornará insustentável a segurança social. Portanto, ou trabalhamos isto com responsabilidade, deixe-me só concluir, ou trabalhamos isto como responsabilidade, ou então podemos ir visitar os casos concretos que existem em Portugal. Achamos ou não achamos que devem existir regras? Têm que existir regras. O Partido Socialista e a esquerda têm adotado uma lógica, como dizia o comentador, porque acham que agora podem saltar e ser de facto o verdadeiro líder da oposição. Esqueçam lá isso. De uma vez por todas percebam que o líder da oposição é André Ventura. O próprio PSD percebeu que das duas uma, ou revertia o seu próprio posicionamento que tinha na Assembleia da República, por exemplo, no último mandato, onde Joaquim Miranda Sarmento, agora Ministro das Finanças, quando era líder parlamentar, tinha um posicionamento muito aguerrido contra o Chega em relação à nossa visão da extinção do CEF. Nunca tiveram capacidade para fazer a reversão do CEF. Deixaram o país na bandalheira que deixaram. E agora o Partido Social Democrata percebeu que só tem uma hipótese para tentar travar, numa lógica eleitoralista, aquele que é o crescimento
de André Ventura e o crescimento do Chega. Não vale a pena, nós estamos em agosto, mas para nós não parámos de trabalhar e a partir de setembro o Chega tem como prioridade trazer para cima da mesa com urgência, revermos aquilo que tem que ser revisto, contestarmos aquilo que tem que ser contestado internamente, debatermos com o PSD, porque não vale a pena dizer... Sim, vamos ouvir a resposta. Só concluir, não vale a pena dizer que é importante saber a opinião do PS. A opinião do PS já percebemos e o PS não conta para as contas deste Rosário. Mas repara uma coisa, esta questão das instituições e dos pareceres, isto é uma falácia. E vou-lhe dar o exemplo e o Pedro Delgado Alves sabe do que eu vou falar. Nós já tivemos diversos documentos emitidos pelo Governo para se tornarem decretos-lei que tivemos o passar por cima de todos os procedimentos legislativos, nomeadamente na questão de ouvir, e eram audiências obrigatórias previstas inclusive na Constituição com uma separação de poderes com a Associação Nacional de Municípios quando se fez a reconfiguração das comunidades intermunicipais para fazer a candidatura ao Eurostat e caso não tivéssemos todos dentro da Assembleia da República todos os partidos terem o sentido responsável, teríamos inclusive os fundos europeus em Portugal em risco até 2035. E, portanto, já existiram diversas vezes que dentro da Assembleia da República, em processo legislativo, passámos por cima de algumas questões. Portanto, essa não é a questão. O facto disto ser tão claro como a água para o Partido Socialista, olha, não foi tão claro como a água para os próprios juízes, porque os próprios juízes não se entenderam de uma forma... vamos respeitar aquilo que lá está, a maioria vence, mas a maioria vence. Eu ouvi aqui a representante da Casa do Brasil e deixa-me dizer o seguinte: a maioria vence e a última coisa que Portugal quer, ou que o Chega quer, é termos uma democracia de juízes como acontece no Brasil. Como acontece no Brasil com Alexandre Moraes. E, portanto, nós não queremos isso. É a vossa opinião, vocês continuam a apoiar o Maduro, perdeu as eleições e, por isso, se quiserem, irmos para isso, se quisermos ir para ditadores comunistas e socialistas que, ao longo da história, vão tomando posse daquilo que não é deles, isso seria o debate. Mas não é esse o debate hoje, estou disposto para quando quiser falar sobre ele. Agora, quando o debate chegar a Portugal é por esgotar os argumentos já são fraquinhos. Eu estava a replicar aquilo que foi dito pela representante da Casa do Brasil. E com todo o respeito que exista, não são nem brasileiros, nem de outro país que têm que definir como é que nós nos vamos organizar. Um dos grandes problemas de Portugal é precisamente estar subserviente em relação a determinadas medidas, nomeadamente do Pacto de Migração e Asilo, que foi definido pela União Europeia. E nós temos que perceber de uma vez por todas que nós somos um Estado soberano. Quando André Ventura fala na questão da esquerda e da institucionalização por parte da esquerda, temos uma situação que é clara. Esta própria Constituição começa no seu preâmbulo como um caminho para o socialismo. E o Chega não quer caminho para o socialismo nenhum. E, portanto, esta Constituição, há 5 anos que André Ventura, o líder da oposição em Portugal, é claro com esta situação. A Constituição já não representa a maioria do povo, que é o princípio de um contrato social que existe entre todos nós para vivermos em sociedade. É curioso ver a preocupação do Partido Socialista hoje vir falar da família. Se há partido que defende a família como célula basilar da sociedade, inclusive na nossa matriz ideológica, é o Chega. Não tentem colocar a família dos outros primeiros. Para nós, a família dos portugueses está primeiro. E considerem isto o que quiserem. Para nós, não podemos continuar a colocar em causa a segurança nacional em troca de uma situação. Se estivéssemos num país de origem muçulmana, não me estava a fazer sequer perguntas porque não trabalhava na televisão. Porque é mulher. Portanto, agora, para além da xenofobia, também discriminação... Portanto, não, é para percebermos que existem questões culturais que nós não admitimos que a nossa cultura seja subvertida. Existem questões de multiculturalismo que falharam em toda a linha, como governos socialistas. Tem a ver que todo o enquadramento que nós temos aqui, se querem discutir apenas e meramente, nós chegámos hoje, não é espuma dos dias. Esta questão da lei dos estrangeiros, quando dizem, ainda bem que isto vai para trás, cada dia, e retoma a minha intervenção inicial e o porquê de estar a puxar todos os problemas relacionados com a questão da imigração. Mas o Chega acha que todos os imigrantes... Claro. Deixa-me só dizer isto. Acha que o Chega acha que todos os imigrantes vêm praticar crime? Não. O Chega acha que todos os que vêm não vêm trabalhar? Não. O Chega não tem esse posicionamento. Queremos as coisas qualificadas e queremos claramente perceber quem entra, como entra, em que condições entra e para não existirem estas situações de colocar situações desumanas, porque depois falamos da questão do regrupamento familiar. Vamos ouvir o Pedro Delgado Alves. Para terminar, onde é que o Pedro Delgado Alves e o PS esteve preocupado com isso quando os imigrantes que nós vimos chegar, nomeadamente do subcontinente da Índia, aquilo que verificamos é que as mulheres não vêm? Onde é que estão as mulheres? Onde é que está o agrupamento familiar? Onde é que eles estão? Porque só vêm homens. Trabalhadores para a agricultura, trabalhadores para a construção civil, ou seja, mão de obra desqualificada. É pena que essa atitude seja, no meu entendimento, até xenófoba, porque parece que só precisamos daqueles que vêm fazer o trabalho dos alegados portugueses que não querem trabalhar.
Ok, foi interrompido pelo assessor do Bloco de Esquerda, porque Fábio Figueiredo nem deputado é, mas ganha tempo de antena nas televisões. É uma coisa espetacular. Mas não é esse o nosso dar... tema. Mas não é esse o nosso tema. Pois, mas é importante que isso fique vincado. Mas deixa-me dizer o seguinte, as propostas que inclusive o Partido Socialista, ainda no tempo de Pedro Nuno Santos, apresentou em relação a esta questão, uma das principais propostas levava e colocava, inclusive a AIMA, a trabalhar como praticamente o Departamento de Recursos Humanos de muitas empresas. E depois aparecia, por parte do Governo, também nessa altura, em charneira, a seguir o PS, a lógica da via verde imigrante. Quantos aderiram à via verde imigrante? Via verde imigrante que trazia e que garantia que as empresas tinham que dar a casa. A questão de dizermos que precisamos de gente, estas condições que queriam dar na via verde imigrante, basta olhar para os dados concretos de quantos imigrantes recebemos nos últimos 10 anos e quantos emigrantes foram para fora. Mão de obra qualificada, que não tinha forma de trabalhar e que os jovens tiveram que emigrar porque não têm capacidade para ter casa, porque não têm capacidade para trabalhar. Isto foi o que o Partido Socialista deixou. Miséria, miséria e miséria.